Muitas pessoas têm o sonho de mudar de país, não é isso? Isso por diversos motivos: segurança, educação, economia. Você pode até ser uma dessas pessoas que pensa em morar fora futuramente, assim como eu. Mas você já parou para pensar no custo de vida e no poder de compra dessa moeda? Então vem comigo e bora pro vídeo. E aí, investidores, eu sou Davi Araújo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mente Ambiciosa. Já vai deixando seu like nesse vídeo, porque vai estar ajudando muito a gente, vai estar ajudando muito ao canal a estar crescendo. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí também. Lembra também de ativar o sininho para receber as notificações assim que o vídeo estiver no ar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A cada dia que passa, as coisas estão ficando mais caras, não é isso? Mas isso aí tem a ver com o quê? Com a inflação. O nosso real tem um poder de compra bem baixo e vem cada vez mais perdendo o seu poder de compra. Mas esse não é o assunto específico aqui do vídeo. Eu já gravei um vídeo falando sobre a inflação e vou deixar aqui em cima no card para vocês estarem vendo. Então, é aqui, né? E vou deixar aqui em cima no card para vocês estarem vendo e estarem sabendo um pouco mais sobre a inflação. Afinal, o que é a inflação e por que ela acontece? Eu deixei tudo explicadinho lá no outro vídeo. Assim que acabar esse vídeo aqui, corre lá para dar uma olhada. Pessoal, quem planeja mudar de país tem que pensar muito bem na escolha do seu país. E não pode ir apenas porque acha aquele país bonitinho e sempre quis morar lá. A não ser que você tenha condições para isso, aí não vai ter muito problema. Mas se você é como eu, que você quer iniciar uma nova vida fora do país e ainda tem muitas incertezas, você tem que pensar bem na sua escolha. E vocês sabem que a nossa moeda, o real, em relação a outras, como o dólar ou o euro, por exemplo, vale muito menos. Só para vocês terem ideia, um dólar está por volta de R$ 5,50 e um euro está por volta de R$ 6,50. Eu vou deixar aqui em cima a cotação exata no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, porque ela varia durante o dia e conforme os dias vão passando também. Então pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo, ele esteja mais caro ainda ou até mesmo mais barato, como já foi há um tempo atrás. Mas no vídeo de hoje eu vou focar em países europeus, porque geralmente tem mais opções de países do que simplesmente na América do Norte. Muitas pessoas também viajam para os Estados Unidos e para o Canadá, mas eu vou focar aqui na Europa. Inicialmente vamos conferir qual é o valor do salário mínimo de alguns países europeus. Eu selecionei alguns países mais conhecidos, mas lembrando sempre, vocês têm outros países também que vocês podem estar indo, porque esses países mais conhecidos geralmente têm um custo de vida muito maior. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui para você. Se você morar no interior e quer alugar uma casa, o custo daquela casa, o preço dela vai ser muito mais barata do aluguel do que uma casa aqui na capital, por exemplo. Até mesmo dentro da capital, você encontra uma variedade de preços de aluguel, conforme o bairro, conforme a localização no caso, ou se tem algum ponto de referência também, se é perto de shopping, se é perto do comércio, se é perto da praia. Cada vez mais isso vai fazendo com que o aluguel se valorize, aquela casa se valorize, por exemplo. E funciona da mesma forma com países. Esses países da Europa geralmente têm um custo de vida bem mais alto do que aqui no Brasil. É claro também que a remuneração deles é bem mais alta do que aqui no Brasil. Além da moeda deles ter um poder de compra muito maior, pois por fatores de produtividade do país e outras coisas também, faz com que a moeda deles compre muito mais coisas do que a nossa moeda, por exemplo. Se a gente for converter o nosso salário mínimo em reais, que atualmente em 2021 é R$ 1.100 aproximadamente, e for converter para euros na cotação de hoje, dá aproximadamente 170 euros por mês. Com isso você não sobreviveria morando na Europa. Mas essa conta aí está errada. Você não pode fazer uma conta dessa se você planeja morar fora. Você poderia fazer essa conta caso você esteja viajando, quer passar umas férias lá, por exemplo, quer passar um mês. Aí você naturalmente vai ter o seu dinheiro em reais, vai converter para euros, porque lá você consome tudo em euro, você compra tudo em euro, comida, tudo. Então você vai ter que fazer essa conversão. Mas se você mora lá, você vai estar recebendo em euro, você vai estar recebendo nessa moeda mais forte
Então esqueça essa comparação. Por quê? Vamos dar exemplo aqui de alguns produtos muito simples. Você vai numa lanchonete famosa como McDonald's ou Burger King, por exemplo, e você escolhe um sanduíche lá quando vê 5 euros. À primeira vista parece barato, mas se você quiser se converter, nossa, estaria dando mais de 30 reais. Mas não, você está errado, você não pode calcular dessa forma. Por quê? Se você for olhar esses 30 reais, pode estar até o mesmo preço ou às vezes até mais caro do que aqui no Brasil. Mas espera aí, se você está morando lá, você recebe em euro. E eu vou estar dando uma comparação aqui do quanto você receberia por lá e a diferença daqui no Brasil, por exemplo. Porque aqui são R$ 1.100 e um sanduíche desse, por exemplo, são 30 reais. Mas lá o salário, a remuneração é melhor e o sanduíche sai mais barato ainda. Eu vou selecionar aqui alguns países para estar dando exemplo para vocês. E vou deixar aqui a lista mais completa também com outros países para vocês poderem estar vendo essa comparação. Na Alemanha, por exemplo, o salário mínimo é de 9,50 por hora. É claro que você não vai estar recebendo dinheiro na conta a cada hora que passa, mas ele é contabilizado dessa forma. Então eu fiz um pequeno cálculo muito básico. Eu coloquei algumas horas trabalhadas para fazer uma comparação e daria no mês 1.520 euros lá na Alemanha. Então você já viu a diferença, né? Claro que esse mesmo sanduíche que eu falei pode variar de um país para outro, pode variar o preço de uma cidade para outra. Então eu estou falando no geral. Vamos lá, 1.520 euros e você compraria um sanduíche por 5 euros. Viu como é a diferença? E aqui você recebe R$ 1.100 e o sanduíche sai por 30 reais. Então esse mesmo sanduíche ocupa uma porcentagem maior do seu salário para que você possa comprá-lo, para que você possa comê-lo. Isso que eu estou falando só do sanduíche, mas tem muitas outras coisas que pesam e muito no orçamento. Assim como lá também tem algumas coisas que são mais caras do que aqui. Na Espanha, por exemplo, o salário mínimo mensal é de 950 euros. Então você já pode ver uma diferença da Alemanha, que era de 1.500 euros, para a Espanha caiu para 950. Para mim essa é uma diferença até que grande, vocês podem ver, é mais de 500 euros de diferença. Porém, o custo de vida na Espanha provavelmente é muito mais baixo do que na Alemanha. É claro que eu não estou falando de Madrid, não estou falando de Barcelona, mas o custo de vida lá é mais baixo do que na Alemanha. Na França, o salário mínimo é de 1.554 euros por mês. Já é bem mais próximo da Alemanha. A França é um país que atrai muitos turistas e tudo isso entra na conta, porque você sabe como é, cidade que é muito disputada mundialmente, os preços sobem. É a lei de oferta e demanda que ela está presente em tudo, então não é nisso que ela vai estar ausente. Em Portugal, por exemplo, um país muito procurado por brasileiros, por questões de língua, a barreira não é muito alta, porque com o tempo você se acostuma com a língua tranquilamente. Nós falamos a mesma língua, apesar de ter algumas diferenças, mas dá para viver com isso tranquilamente. Então, em Portugal, o salário mínimo é de 665 euros. Vocês viram a diferença de Portugal para a Alemanha, por exemplo? 665 euros. É menos da metade, é quase um terço do salário alemão. Mas, como eu já falei para vocês, o custo de vida em Portugal é muito menor do que na Alemanha. Portugal é um país muito menos procurado mundialmente do que a Alemanha. É um país menos atrativo em relação a muitas outras coisas. Mas, para nós brasileiros, essa pode ser uma vantagem. Você pode estar achando, mas 665 euros, será que vai dar para viver lá? Sim, dá para você viver sim. Claro que você não vai estar ostentando, você não vai estar sendo uma pessoa rica. Agora sim, se você for comparar com uma pessoa aqui do Brasil, por exemplo, se você recebendo esse salário lá, junta um dinheirinho e um dia vem para passar as férias aqui no Brasil, você vai sentir bem a diferença. Porque com 100 euros, por exemplo, você vem para cá e tem mais de 600 reais, com 100 euros. Então vocês podem estar vendo de maneira muito clara essa diferença que tem no poder de compra das moedas e no custo de vida dos países. No Reino Unido, a Inglaterra e mais alguns países que fazem parte do Reino Unido, o salário mínimo também é por hora. E lá eles recebem em Libra, que é a moeda oficial do país, mas convertendo para o euro, para deixar tudo mais fácil aqui nesse vídeo, 9,87 euros por hora. E no mês também eu usei o mesmo cálculo que eu utilizei no da Alemanha,
daria 1.580 por mês, 1.580 euros por mês. Lá é um país que tem facilidades em algumas coisas, como por exemplo comprar um carro lá é muito barato. Na Europa em geral é muito mais barato comprar um carro lá do que aqui. Sai muito menos, a parcela do salário que você vai estar tirando, por exemplo, é muito menor do que aqui no Brasil. Aqui é um absurdo o preço das coisas e tem muito a ver com essa questão de produtividade, questão de impostos também. Alguns desses países da Europa têm até impostos muito altos, mas eles têm uma produtividade muito alta também, então as pessoas têm uma qualidade de vida muito melhor. Então muitos desses países adotaram impostos mais altos, mas recentemente eles passaram por um longo período onde os impostos sempre foram mais baixos, onde as pessoas tinham mais liberdade para empreender, para a economia se desenvolver mais ainda, diferente aqui do Brasil, né? Que parece que a gente anda sempre no caminho inverso. Mas vocês podem estar vendo, pessoal, que o custo de vida e o poder de compra são duas coisas muito importantes na sua decisão de mudar de país. Então, fique sempre atento a isso, caso você queira. E mesmo que você não tenha intenção de mudar de país, esse vídeo fica como aprendizado. Talvez você conheça uma pessoa que tem esse mesmo sonho e você pode estar avisando sobre isso. Ou você pode estar compartilhando esse vídeo para essa pessoa, que vai sair melhor ainda. Então, se você puder compartilhar, se você puder deixar o like e se inscrever, vai ser de extrema importância, vai ser muito bom para o canal e eu vou ficar muito grato. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, porque eu vou estar respondendo vocês todos. E vocês também, eu queria saber uma coisa de vocês. Qual desses países que eu citei vocês pensam em morar futuramente, ou vocês talvez já morem? Ou se vocês sonham em morar em outro país, um que eu não citei, deixa aí também. Um país que eu tenho vontade de morar futuramente é Portugal, e mais pra frente na Nova Zelândia, que não fica nem na Europa, mas inicialmente Portugal. Então, com a pesquisa que eu fiz para o vídeo de hoje, já tive uma noção de como funciona, de como é o custo de vida lá, de quanto é o salário mínimo em Portugal. Então essas coisas sempre ajudam muito. Pessoal, e para quem ainda não me segue lá no Instagram, dá uma olhada lá, @DaviAraújoF, eu tô deixando aqui embaixo para vocês. Vão lá, porque eu posto diversos conteúdos por lá, conteúdos que tem a ver com aqui também. Eu coloco algumas enquetes também, então vocês podem estar ajudando o rumo do canal. Vocês podem estar decidindo lá também como vão ser os vídeos. Além de que eu posto outros conteúdos também, como Reels e outras coisas também no feed. Então vocês podem estar respondendo, podem estar me chamando no direct, que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. E eu respondo de uma maneira muito mais rápida do que aqui pelo YouTube. Então, pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Valeu, falou!